Mateus capítulo 13, glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 1. Diz assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Solo fértil, e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém? Pode sentar, irmãos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, e ali estava uma grande multidão, e logo Jesus entrou no barco e começou a ensinar. Glória a Deus. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele queria salvar o povo ali da época, porque foi para isso que Ele veio, né? Para salvar. Foi para isso que Ele veio, para salvar. Mas o povo que ia ouvir Jesus, nem todos estavam dispostos a aceitar Ele como Salvador, como Senhor, e nem todos reconheciam Ele como Messias, como Senhor, realmente aquele que viria para salvar o povo. Mas o povo saía para ouvir Jesus falar, e Jesus, como Ele veio para ensinar também, e veio para trazer esperança, veio para ensinar o povo, veio para abrir os olhos do cego, Jesus ensinava ao povo. Ensinava de tarde. Então Jesus ensinava a hora que o povo precisava, e a hora também que ele via que necessitava de ensino, ele ensinava ao povo. E sempre ele usava uma parábola, ou seja, era coisas que aconteciam na época, para trazer um ensinamento moral e espiritual para o povo aplicar para a vida do povo, para que o povo entenda. Então ele trazia algo conhecido para aplicar algo desconhecido. E aqui ele usa a parábola de um lavrador ou de um agricultor. Então ele usa essa parábola, e o povo conhecia bem esse costume na época, porque o povo trabalhava na agricultura. Então ele fala: o lavrador saiu para semear, o agricultor saiu para semear, e ele vai dizer que enquanto o agricultor saía para semear, as sementes iam caindo, uma caiu ao caminho, a outra caiu em solo rochoso, a outra caiu onde tinha pedregais, e a outra caiu em solo fértil. Cada uma caiu em um lugar. E aí os discípulos, quando vê Jesus falando isso para o povo, os discípulos perguntam: Senhor, mas por que o Senhor está falando por parábola com esse povo? Por que o Senhor está usando as coisas que acontecem aqui na época? Se a gente for traduzir, por que o Senhor está usando isso? Por que o Senhor está falando dessa forma? Aí o versículo 10... O versículo 11 diz assim: ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino do céu, mas aos outros não.
terá em grande quantia, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso que uso parábolas, Eles olham, mas não veem, escuta, mas não ouve, nem entende. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se volte para mim, nem permite que eu os cure. Lembra que eu iniciei falando para os irmãos que tinha pessoas que iam para ouvir Jesus, mas eles não tinham Jesus como Senhor, como Salvador, e não acreditavam em Jesus como Messias, aquele que veio para curar, para salvar e libertar o povo? E aqui Jesus está explicando isso. Embora o povo saísse para ouvir Jesus falar, muitos deles estavam com o coração endurecido. Então eles tinham olhos físicos, igual nós temos, eles tinham ouvidos físicos, mas eles não conseguiam enxergar espiritualmente, e nem ouvir espiritualmente. Então Jesus falava, mesmo sendo uma coisa bem comum da época, mas por eles ter o coração endurecido, eles não entendiam como deveriam entender. Eles não queriam aplicar na vida deles, eles não queriam viver a vontade de Deus. Por quê? Porque o coração deles era duro, porque eles endureciam o coração para a palavra de Deus, e eles não eram curados. Ou seja, eles tinham olhos físicos, mas não enxergavam espiritualmente. Por isso que Jesus veio para curar os cegos que têm olhos, ou seja, tem olho físico, mas não tem olho espiritual. Aí Jesus tira da cegueira espiritual, e tem pessoas que têm ouvido físico, mas também não ouvem espiritualmente. Então esse povo ouvia, mas não compreendia, via, mas também não colocava no coração e não praticava. Irmãos, vamos colocar em prática. Já pensou? Irmãos, eles estavam vendo Jesus. Quem estava falando? Jesus fazendo milagre. Essa multidão via Jesus curando, via Jesus libertando, transformando. Já pensou? Nós estamos aqui, irmão, nós vemos aqui um paralítico andar, um cego, fala um cego físico mesmo, vê ele enxergar, coxo, andar. Quantas coisas Jesus fazia melhor, mas mesmo assim o povo não cria nele. O povo endurecia o coração para ele. O povo não compreendia a mensagem dele. O povo não queria ser curado. O povo não queria ser liberto por ele. Irmão, se for trazer para nós hoje, quantas coisas Deus fez na nossa vida, que dá a entender que só foi o milagre dele na nossa vida. Quantos milagres Jesus já fez no nosso meio. Só não crê em Deus, só não acredita em Jesus, se a gente não crê que o que ele fez na nossa vida foi um milagre. Porque eu mesmo posso dizer por mim, antes de servir ao Senhor, quantos livramentos Deus me deu, irmão. Livramento de morte mesmo. E ao Jesus, eu falava assim, foi sorte, né? Alguma coisa, foi sorte. Mas hoje não, hoje eu entendo que foi Deus. Hoje eu entendo que foi Jesus. Mas por que eu entendo que foi Jesus hoje? Por que eu entendo que foi Deus hoje? Porque Jesus abriu os meus olhos. Porque Ele abriu os meus ouvidos. Porque enquanto meus ouvidos não eram abertos, eu endureci o coração para Deus, e achava que as coisas aconteciam, não fui hoje e tal, achava que era coisa comum, ou que era sorte. Eu não tinha Jesus, não tinha salvação, e não entendia que era Deus que estava dando um livramento, que Ele tinha um plano na minha vida. Eu achava que era coisas que acontecia, e Deus, nem colocava Deus, né? Nem colocava Deus. Mas hoje eu entendo que foi Deus, irmãos. Hoje eu entendo que foi o Senhor. Deixa eu perguntar, você entende que você está aqui porque Deus te livrou? Você entende que você está aqui hoje porque Deus te fez
ou porque Deus fez milagre na sua vida. Você entende que você está aqui porque o Senhor abriu os seus olhos? Você entende que você está aqui porque o Senhor abriu os seus ouvidos? Sabe por quê, irmão? Porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Como assim? Ele não quer que a gente crê no Evangelho, ele não quer que a gente crê em Deus. Então o que ele faz? Acontece qualquer coisa na nossa vida, vamos pôr, nós estamos passando ali na rua, um carro quase atropela a gente. O diabo fala assim: foi por acaso, isso aconteceu, isso foi sorte. Mas ele nunca fala que foi Deus. Então o diabo, ele nunca vai falar assim: não, foi Deus que deu esse livramento, foi Deus que fez isso na sua vida. Ele cega o entendimento do incrédulo, e o que ele faz? Ele fala tudo que é negativo contra Deus, e o que Deus faz, ele fala que não foi Deus. Ou seja, se Deus te deu o livramento de morte, ele não vai falar que é Deus. Mas se acontecer alguma coisa na sua vida, ele fala: está vendo? Deus permitiu você fazer isso. Então ele vai fazer de tudo para você não crer em Deus. Ele vai fazer de tudo para cegar. Então ele não fala que foi Deus. O que acontece de ruim, ele fala que foi Deus. E se acontece alguma coisa boa, ele não faz você ter fé em Deus. Ele não fala assim: não, isso aí foi Deus, tenha fé. Ele não vai falar isso. Então por isso que muitas pessoas, acontece milagre, ela não fala que foi Deus, porque o entendimento ainda está, ela está cega espiritualmente. Então, igreja do Senhor, vamos abrir os nossos olhos para contemplar o que Deus tem feito na nossa vida. Vamos abrir os nossos ouvidos, porque Deus queria curar o povo, mas o povo não se voltava que estava trabalhando, que era Deus que estava querendo curar eles. O povo não se voltava para Jesus. Irmão, enquanto a gente não se volta para Deus, não tem cura. Não tem cura se a gente não se voltar para Ele, porque é só Ele que cura a nossa vida. É só Ele que faz um milagre na nossa vida. Hoje eu ouvi algo, irmãos, falei: meu Deus. E Deus tinha usado a minha esposa para falar algo bem forte, irmão. Bem forte. E ela não ouviu isso. Usou ela sexta-feira, hoje é domingo, né? Usou ela sexta-feira, ou quarta-feira melhor, para falar algo bem forte para uma pessoa. E o jeito que ela usou, Deus usou, falou: ó, tem pessoas que estão falando assim, que não tem jeito, que você não vai mudar, que não tem jeito, mas Deus vai tratar com essas pessoas, porque tem jeito sim. E hoje eu escutei uma pessoa falando dessa pessoa que Deus tinha usado a minha esposa para falar. A pessoa falando: essa aí não tem jeito não. Olha. Agora, por que as pessoas acham que não tem jeito para outra? Porque elas nunca tiveram uma transformação na vida delas. Porque quem foi transformado vai entender que tem jeito para o outro. Se teve jeito para mim, irmão, tem jeito para você também. Se Deus transformou a minha vida, Ele transforma a sua também. Se Deus libertou a minha vida, Ele também liberta a sua. Se eu fui transformado, eu creio que outra pessoa pode ser transformada também. Ou será que eu sou melhor do que os outros? Porque tem gente que se acha melhor do que a outra. Então tem pessoa que se acha melhor do que a outra pessoa. Fala: não, isso aí não tem jeito de jeito nenhum, irmão. Se Jesus transforma, seja aquele endemoniado, vamos pôr endemoniado de Gadareno, tinha uma legião de demônio, vivia no sepulcro, vivia se cortando. Se Jesus libertou aquele homem, e o homem estava em som, em perfeito juízo, o que Jesus não pode fazer na vida de uma pessoa, irmão? Aí eu fui, contei para a pessoa, falei de mim e falei outro testemunho. Falei: ó, Deus fez isso na vida dessa pessoa, e Deus pode fazer na vida dela também. Então, igreja do Senhor, se a gente abrir o coração para Deus, Ele salva. Se a gente abrir o coração para Deus, Ele cura. Não tem nada impossível para Deus. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Quando Ele quer libertar, Ele liberta. Quando Ele quer transformar, Ele transforma.
Olha o bandido lá do lado da cruz de Jesus, né? Quem diria que aquele homem ia para o paraíso? Né? Fosse dizer, aquele homem estava condenado, mas Jesus falou, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Por quê? Porque ele abriu o coração ali para Jesus. Ele creu, esse povo, irmão, olha isso aqui. Esse povo que viu todos os milagres não confiou que Jesus era o Salvador. Mas aquele ladrão na cruz falou, lembra de mim quando entrar no seu reino. Ou seja, reconheceu Jesus como rei. Jesus falou, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Meu irmão, se a gente crer no Senhor Jesus hoje, tem cura hoje, tem salvação hoje, tem libertação hoje, tem transformação hoje para a nossa vida. É só abrir o coração para Ele. Então não endureça o coração para Deus. Deus quer curar, irmão. Deus quer libertar. Deus quer transformar. Não vamos endurecer o coração para Deus. Sabe por que as coisas de Deus ficam difíceis? Jesus falou, os discípulos perguntaram. Jesus falou, para vocês é fácil no sentido assim, para vocês estão revelados. Por quê? Porque os discípulos abriram o coração para Jesus. Os discípulos falavam, era revelado o mistério do reino do céu. Mas para os outros ele não era aberto, ou seja, no sentido eles não entendiam. Por quê? Por causa da própria dureza do coração. Então às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão difícil as coisas de Deus, é tão difícil entender o que Jesus está falando, é tão difícil entender o que Jesus quer. Meus irmãos, mas se a gente abrir o coração, a vontade dele vai falar na nossa vida, porque é ele que opera tanto querer quanto agir, quanto efetuar. É só a gente abrir o coração, porque quando a gente vem para o Evangelho, a gente vê que o Evangelho é simples, irmão. É simples. O que é dificultoso é as coisas do mundo. Mas a palavra de Deus, irmão, quando a gente abre o coração, a gente entende o que Jesus está falando. A gente compreende que Ele quer o melhor para a nossa vida. Olha o que foi falado aqui hoje. Deus, irmão, Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Mas se a gente endurecer o coração, vai achar que Deus quer o pior. Mas Deus não quer o pior, Deus quer o melhor. Então, por que eles não entendiam? Porque o coração deles era duro. Se fosse mole, ou coração quebrantado melhor, eles iam entender. Então, quanto mais eu e você quebrantar o coração para Deus, mais a gente vai entender a respeito de Deus. No sentido de salvação, que Ele vai curar a nossa vida, que Ele vai trabalhar na nossa vida. Então vamos deixar o nosso coração aberto para Deus. Aberto. Meus irmãos, às vezes, se nós não vigiarmos, nós abrimos o coração para tantas coisas, irmão. Né? Quanta gente chora para pessoas que não é para chorar. Abre o coração para as pessoas que não é para abrir. Quanta gente vai lá na rede social, né, irmão? Desabafa na rede social. E tem gente que não está nem aí para o que a pessoa está falando. Mas às vezes a pessoa não desabafa com Jesus, não se abre para Jesus, não se abre para Deus. Desabafa com todo mundo, mas não desabafa para o Senhor. Meus irmãos, vamos abrir o coração para Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso do Senhor. Preciso ser curado, né? Eu preciso ser salvo, preciso ser liberto, preciso ser transformado, preciso de uma resposta, preciso de uma salvação, preciso de uma libertação, preciso de uma porta aberta. Senhor, é só o Senhor na minha vida. Então às vezes, irmãos, pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor caminho é abrir o coração para Ele. É abrir o coração para Ele. Olha, quando acontecer alguma coisa na sua vida, seja o que for, não fica postando tudo que acontece na sua vida, não. Né? Não fica fazendo isso aí, não. Isso aí é expor a sua vida às pessoas que nem te conhecem. Né? As pessoas expõem. Acabei de vender um carro. Aí põe lá, acabei de vender um carro. Acabei de comprar um carro. Aí põe lá, acabei de comprar o carro. Acabei de sofrer um acidente. Põe lá, acabei de sofrer um acidente. Acabei de receber um dinheiro. Aí põe lá, acabei de receber um dinheiro. Meu Deus do céu, irmão. Aí eu estou sentindo muito triste. Aí posta lá, estou sentindo muito triste. Aí hoje estou sentindo muito feliz. Aí posta. Hoje eu estou sentindo, sabe, tão sozinho, solitário. Né? Aí já aparecem uns lá, né?
tanto para o lado masculino e feminino. Aí você está se sentindo sozinho, é? Aí o inimigo já aproveita. Eu não sei, irmão, não era isso que eu ia falar não, mas eu acho que eu tenho que falar um pouquinho disso aqui. Quantas pessoas entram em relacionamento, nesses sites de relacionamento, e levam uns golpes, né? Aí depois você só vê na televisão, ó, fulano conheceu fulano, relacionamento. Aí levou um golpe, por quê? Porque fica lá postando, eu tô sozinho, sabe? Aí fica postando, aí os gavião já vê. Aí já vê lá e faz o quê? Já começa a mandar uma mensaginha. Aí a pessoa está solitária. Aí já vai lá e dá um golpe. Então, igreja do Senhor, Jesus não quer isso de nós não, irmão. E você que está ouvindo, Jesus não quer isso de você não. Jesus quer curar de verdade, Jesus quer salvar de verdade. Ele não engana você, Ele não ilude você, Ele não trai você. Pelo contrário, Ele cuida de nós. Então as pessoas abrem o coração para tudo, qualquer coisa, mas não abrem para Deus. Então vamos abrir o coração para Deus, amém? Olha o versículo 16. Felizes, porém, são os seus olhos, pois Ele vem. Jesus está falando para os discípulos: felizes são os seus olhos, porque eles vêm. Fala para o seu irmão: irmão, felizes são os seus olhos. Sabe por quê? Porque eles vêm. Vê o quê? Vê as obras de Deus na sua vida. Eles veem a obra de Deus. Graças a Deus que os nossos olhos conseguem ver as obras de Deus, irmão. Graças a Deus por isso. E os seus ouvidos, por quê? Pois eles ouvem. Aí você fala: claro, pastor, não sou surdo. Então, seja, graças a Deus que nossos ouvidos ouvem as coisas de Deus, ouvem a palavra de Deus, ouvem aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Se a gente fosse ouvir só o diabo, nós estava enrolado, irmão. Porque o diabo fala, não tem jeito. O diabo fala, você vai morrer desse jeito. O diabo fala, tira sua vida. O diabo fala, não vai dar certo. O diabo fala, você não vai conseguir nada. Se a gente fosse ouvir só a voz do diabo, nós estávamos mortos. Mas graças a Deus que tem a voz de Deus que diz assim: eu te amo, eu tenho um plano na sua vida, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou preparar o melhor para a sua vida. Graças a Deus que a gente ouve a voz dele. Como é bom ouvir a voz de Deus, né, irmão? Como é bom ouvir a voz de Deus. Eu lhe digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Sabe aquela primeira semente que caiu ao pé do caminho? Está representando o quê? Aqueles que ouvem a mensagem e não... Vocês não entendem uma coisa. Como que vocês vão praticar ou vão guardar aquilo que vocês não entendem? Fica difícil, né? Fica difícil. Então, se eu não entendo a palavra de Deus, como que eu vou praticar ela na minha vida? Né? Como que eu vou guardar ela? Eu preciso entender. É igual a pregação aqui, vocês estão entendendo o que eu estou pregando. Se eu prego uma coisa que falo tudo aquilo que vocês não entendem, vai ficar difícil para vocês. Então, ou seja, eles ouviam, mas não entendiam. Aí o diabo, Satanás, que já não quer que a gente ouve a palavra, nem entende a palavra. Você sabe por que o diabo não quer que a gente ouve e entende a palavra? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo não quer que a gente conheça a palavra de verdade. Por quê? Porque vai ter libertação, vai ter salvação. Então, quanto menos as pessoas entenderem a palavra, é melhor para ele. Mas quanto mais as pessoas entenderem a palavra, é melhor para as pessoas que entendem a palavra de Deus. Olha o que ele diz: a semente que caíram à beira do caminho representa os que ouvem a mensagem sobre o reino, versículo 19, e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Ó, irmãos, a semente foi lançada, mas se a gente não entender, seja não perseverar, querer que aquela semente germine, o diabo arranca rapidinho. Arranca rapidinho. Deixa eu perguntar, já teve culto que você veio, você já foi embora sem lembrar de mais nada? Já aconteceu isso? O diabo já roubou semente.
Mas estou falando de culto, tá, irmão? Estou falando de culto que a palavra é pregada, que o nome de Deus é glorificado. Não estou falando de balé, não, de coisa, não. Estou falando de culto. Não teve culto que você já saiu e fala, meu Deus, eu queria tanto. Roubou a palavra. Aí você fala, não foi o diabo. Foi. Porque às vezes ele distrai, né, a gente no culto. Ou às vezes a hora que a gente já sai, ele já prepara uma coisa para a gente se distrair. Então, seja, quando você sair do culto, não deixa ele roubar a palavra, não. Né? Tem aquele louvor, depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Como que ele vai com nós depois do culto se a gente não guarda a palavra? Né? Então, se a gente quer que Jesus vai conosco depois do culto, a palavra dele deve estar em nós. Então, o que está sendo pregado aqui, não deixa o diabo roubar quando você sair, não. Fala, não, eu estou entendendo tudinho que Deus está falando comigo. E eu vou guardar essa semente. E essa semente vai germinar para a glória de Deus. Irmão do céu. Olha, eu falo uma coisa aqui que é meio vergonhosa. Meio vergonhosa para mim. Em 2011 eu comecei a ir para a igreja. Não na igreja, no ministério que eu estou, mas tinha uns colegas meus que falavam, vamos na igreja, né? Eles falavam, vamos, eu falei, vamos para a igreja. Eu não conhecia ainda Jesus, a palavra direito, e eu estava passando por uns momentos de luto, uns momentos de dor, falava, vamos para a igreja. Mas eu ia para a igreja, como que eu ia para a igreja? Eu ia para a igreja só para aliviar aquilo que eu estava sentindo, tristeza, dor. Fala, quando a gente vai para a igreja, depois a gente sai mais leve, né? Mas, irmão, vocês acreditam que eu ia para a igreja, saía mais leve, mas daqui a pouco eu já estava na festa? O que o diabo fez? Roubou a palavra. Roubou a palavra. Isso foi, eu ia para a igreja, saía da igreja e depois já ia para a festa, já ia para o mundo. Por quê? Porque o inimigo roubava a palavra. E eu, como ia só para a igreja, só para aliviar a dor, você vai para a igreja, Deus usa alguém para falar uma palavra, você sai dali alegre, né? Sai dali aliviado. Mas daqui a pouco vem o diabo, rouba a palavra, daqui a pouco no outro dia você está ruim de novo. Você vai para a festa, faz tudo que tem que fazer, no outro dia você está ruim de novo. Mas graças a Deus que teve um dia que eu entrei no meu quarto e falei, eu quero mudar de vida. Eu quero honrar minha família, eu quero ser uma pessoa melhor. Depois de 2 anos. Mas graças a Deus já faz 11 anos para a glória de Deus. Mas enquanto eu ia só para aliviar a dor do luto, nada mudava. Porque o diabo vinha e roubava a palavra. Meu irmão, deixa eu falar um negócio. Ei, você tem que tomar cuidado como a gente vem para o culto. Amém? Eu não estou falando que a gente não pode vir para buscar Deus, que a gente não pode vir para Deus aliviar, curar, que a gente está sofrendo, sim, para Deus acalentar o nosso coração. Pode. Mas a gente não pode sair daqui só aliviado. A gente tem que sair daqui salvo. A gente tem que sair daqui e voltar por quê? Porque agora nós não encontramos só o alívio, nós encontramos o Salvador. E agora nós entendemos que sem Ele nós não somos nada. E que nós não podemos andar sem Ele. Então não venha para o culto só para Deus fazer algo na sua vida. Venha também para ficar na presença de Deus. Porque a gente pode receber uma bênção e a nossa vida continuar da mesma forma, né? Deus pode aliviar. Lembra os 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Quantas pessoas receberam cura, mas continuam na mesma vida depois, né? Quantas pessoas, irmão? Eu mesmo já vi cura de pessoas que não serviam a Deus. Deus falou, estou curando, e curou. Mas a vida continua a mesma depois, só recebeu uma cura física, ficou bem de saúde, mas espiritualmente, em outras áreas, atribulado. Então, irmão, Jesus quer fazer a obra completa na nossa vida. Ele cura corpo, alma, mente e espírito, irmão. Ele cura todo o nosso ser. Amém? Então, a primeira semente que caiu no meio do caminho é aquela que ouve e vem o inimigo e rouba. Então, não vamos deixar o diabo roubar a semente, amém? Agora, versículo 20. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, não dura muito.
assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então, quando um recebe a palavra e não entende, o diabo já rouba na hora. Tem outro que até recebe com alegria. Nossa, recebeu a palavra, né? Não tem aquele dia que você vem para o culto? Tem esse dia também, que você vem para o culto, você recebe aquela palavra, você sai tudo feliz. Meu Deus, que palavra, Deus falou comigo, agora eu vou ser crente, agora eu vou ser cristão, agora eu vou servir a Jesus. Não, eu vou estar lá quarta, sexta, domingo na oração, eu vou estar lá, você fica todo feliz. Aí daqui a pouco vem uma perseguição. Aí daqui a pouco, olha isso aqui, irmão, que eu vou falar. Aí daqui a pouco levanta um próprio parente seu. Aí um amigo, agora você vai para a igreja? Agora você vai ser crente? Agora você vai carregar o nome de Jesus? Aí a pessoa já começa a desanimar. É isso que está dizendo. Então aqui caiu um solo rochoso. Ou seja, quando a semente caiu em solo rochoso, era difícil. Então a pessoa pode até receber na hora, mas ela não deixa a palavra que é a raiz. Ela não fica firme com a palavra de Deus. Aí vem a perseguição. Alguém fala, agora você vai ser crente, agora você vai para a igreja, agora você vai servir ao Senhor. A pessoa fala, é mesmo, né? Aí os amigos começam a zombar, igual já fizeram comigo, né? Aí a pessoa fala, os amigos zombando, então eu não vou não. Aí a pessoa fica com vergonha, porque é perseguida, aí desiste. Aí o que o diabo fez? Já roubou também. Então, irmão, não deixa as perseguições roubar a semente que Deus plantou. Não deixa as perseguições roubar a semente que Deus plantou. Se você quer servir a Cristo, sirva de verdade. Vai ter perseguição? Vai ter zombaria? Vai. Mas fique firme, porque aquele que chamou é fiel para completar a obra na nossa vida. Eu sempre falo esse testemunho, né? Teve uma pessoa da minha família que falou, agora você vai esconder debaixo da Bíblia. Ficou nervoso, quebrou até o vidro da porta. Aí um falou, vixe, isso aí não vai durar muito tempo não, isso aí é fogo de palha. Outro falou, até 2 semanas você está fazendo coisa errada, agora você está na igreja. Irmão, já faz 11 anos, né? E essas pessoas já reconheceram, já vieram até para a igreja, pede oração. Por quê? Porque a gente tem que permanecer firme. Perseguição vem, porque quem está no mundo não vai entender, irmão. Quem está no mundo não vai entender a obra que Deus está fazendo na sua vida. Por quê? Porque a pessoa não foi transformada ainda. Porque só entende o que Deus faz na vida do outro quem foi transformado. Então, se Deus está transformando você, dá glória a Deus e permaneça firme. Aí a outra semente, vamos ler o 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem. Dá uma aumentada nesse volume aí, ó. No retorno lá, fazendo lá no retorno. Obrigado, irmão. Isso. Obrigado. É que o ventilador tá batendo aqui, irmão, e a boca tá secando. Eu tô vendo que eu tô forçando. Obrigado. Tá? Por isso que é bom, né, irmão? Ter o som. Tem quem mexe no som que ajuda a gente. 20, vamos lá, 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Olha isso aqui. As que caiu entre espinhos, o espinho ele sufoca a semente. Você já plantou alguma coisa entre os espinhos? Ele sufoca. E o que representa os espinhos hoje? As seduções desse mundo, os cuidados da vida, né? Tem hora a pessoa recebe até a semente, começa a vir para a igreja. Aí daqui a pouco o inimigo, que é astuto e sagaz, abre uma porta de emprego para a pessoa, que é logo nos dias de culto, nos horários de culto. Aí ele fala assim, você vai ganhar 7 mil por mês. A pessoa, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Sedução pelas riquezas. E a pessoa acabou de se aceitar Jesus, está vindo, Deus está trabalhando. Irmãos. Aí começa a vir as preocupações da vida. Aí começa a cuidar só dos próprios negócios, dos próprios afazeres. Quando vai ver, afastou da presença de Deus. Irmão, você pergunta. Esse dia eu fui no mercado. A moça falou, você é pastor, né, da igreja. Está indo para a igreja agora? Falei, está firme. Falou, eu não estou indo mais, eu estou buscando só em casa. Eu falei, mas por quê? Por causa do trabalho.
Então agora não tem tempo mais para buscar Deus. Meus irmãos, se a gente não tem tempo para Deus, a gente vai ter tempo para quem, irmão? A melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é buscar Deus, é ter tempo para Jesus. E quantas coisas, irmãos, quer tirar o nosso tempo da presença de Deus? Quantas seduções da riqueza, do engano, quer tirar nós da presença de Deus? Meus irmãos, na minha vida sem Jesus, o inimigo ele sempre colocava algo para mim ficar preso. Ou ficar preso, ou você vai para academia, ou você vai para festa, ou você vai para outro lugar, ou você fica atrás de carro, ou você fica atrás de moto. Ele sempre colocava alguma coisa. Ele sempre coloca alguma coisa para a gente não ter tempo e não conseguir pensar em Deus. Porque tem gente que não pensa em Deus. Passa o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Eu não pensava em Deus. A não ser quando apertava alguma coisa, né? Aí, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, ou seja, o diabo ele vai fazer para a gente não buscar a Deus. Irmão, tem gente que trabalha 3 empregos, 2 empregos, e não dá conta, não consegue pagar as contas, não consegue viver bem, e não consegue buscar Deus. Por quê, irmãos? Porque primeiro é o reino de Deus, primeiro é a justiça de Deus, primeiro a vontade de Deus. Temos que trabalhar sim, mas nunca esquecer de Deus. Então não deixa a sedução da riqueza, não deixa os cuidados dessa vida te atrair, irmãos. Lembra que eu disse para vocês? Eu acabava de ouvir a palavra, alguém falava, vamos sair, vamos para isso, eu já ia, seduzido com as coisas do mundo, seduzido com as coisas da terra. Mas graças a Deus, né, irmão, que Deus mudou a minha sorte, Ele muda a sua também. Graças a Deus que Ele mudou, entrou na nossa vida, e por isso a gente está firme. Então não deixe, irmãos, não deixe nada te afastar de Deus, não deixe nada te afastar do Senhor, não deixe não, tá bom? E olha, irmão, o diabo ele vai colocar as piores desculpas que você já viu na sua vida. Eu não posso vir para a igreja que eu tenho que fazer janta à noite. Uns falam isso, né? Eu não posso vir que eu tenho que acordar cedo, que amanhã eu tenho que trabalhar. Não, é umas desculpas. Aí a hora que Jesus voltar, vai falar, não, Jesus, estou trabalhando agora. Agora eu não posso ir, Jesus, que agora eu estou trabalhando. Meus irmãos, é umas desculpas assim, sabe? Que não tem sentido. Aí, presta atenção. Para Jesus é desculpa. Aí agora chama para ir para um churrasquinho, vai tomar uns golinhos. Acorda às 5 horas da manhã. Fala, opa, tô lá. Isso aí acontecia comigo também. Tô lá, estamos lá. Mas para Deus, não tem tempo para Deus não. Para Deus eu não tenho tempo. Hoje eu tenho que limpar minha casa, hoje eu tenho que lavar roupa. É cada uma, irmão. É cada uma. Mas em nome de Jesus, Deus quer frutificar na nossa vida. Deus quer que a semente frutifique. E qual coração você é? Qual coração nós somos? O coração que abre a porta para Deus e deixa Ele entrar e permanecer? Ou o coração que endurece para a palavra de Deus? Se nós abrirmos o coração para Deus, o que Ele faz, irmão? Ele entra e ceia com a gente, e a gente ceia com Ele. Você imaginou você ceiando com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor? Você imaginou você ceiando com aquele que tem poder nos céus e na terra? Você imaginou o dono de tudo dentro de você? Aquele que pode todas as coisas? Então vamos abrir o nosso coração para Jesus, irmão, porque Ele merece. A última semente, versículo 23. E as que caíram em solo fértil, representam os que ouvem e entendem. Irmão, não só ouve a palavra de Deus, mas entende, tá? Aqui entender pode simbolizar como praticar também, tá? A mensagem produzem uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Porque quantas vezes, irmão, presta atenção, pode ser que uma semente caia no nosso coração, mas essa semente pode fazer uma obra extraordinária na nossa vida.
Uma palavra, irmão, uma semente que Jesus falar, pode mudar toda a nossa vida, né? Olha o que ele falou para os discípulos: segue. Foi só uma semente, mudou toda a vida dos discípulos. Mudou a vida de Pedro, mudou a vida de André, mudou a vida de João, mudou a vida de Tiago. Então uma semente na nossa vida pode fazer algo extraordinário. Pode fazer produzir 60, pode fazer produzir 30, 100. Uma semente pode mudar todas as áreas da nossa vida. Então vamos receber a palavra de Deus no nosso coração e vamos frutificar. A partir de hoje, irmãos, olha, isso aqui, essa palavra já foi pregada muitas vezes. E essa vez está sendo pregado diferente, porque o nosso Deus sabe como falar. Não vamos deixar o diabo roubar, não. Não vamos deixar de dar fruto, não. Vamos deixar o diabo nos seduzir com as coisas desse mundo, não. Vamos sair daqui entendendo. Você entendeu o que Deus falou com você? Então guarda. Só resumindo, o povo endureceu o coração para Jesus, e por isso não aceitou Jesus como Salvador, e a vida deles não foi mudada. Mas os discípulos aceitou, e por isso eles entendiam a parábola do reino de Deus, e a vida deles foi transformada. Então quem não entende, quem não abre o coração, a vida não muda, não tem cura. Mas quem abre o coração, entende a palavra e pratica, tem cura e dá fruto. Essa é a vontade de Deus para nós nessa noite, entender a palavra dele, para que a palavra dele dê fruto em nós, ou para que nós demos fruto através da palavra de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos fazer uma oração. Senhor, tirar nós do foco, Pai. É tantas coisas que quer roubar a Tua palavra do nosso. Se a gente não vigiar, Pai, a gente não guarda a palavra. Isso aconteça mais na nossa vida. Nós queremos guardar a Sua palavra no nosso coração, Natal no nosso coração, primeiro, para não pecar contra Ti, Senhor. Também para ser salvo, para ser curado, para ser liberto. E para dar fruto para o Teu reino, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, nós pedimos, abra o nosso entendimento para a Sua palavra a cada dia. Ajude nós a compreender o que o Senhor está falando e praticar a Tua palavra, meu Senhor. E Senhor, repreende todos os demônios e repreende Satanás da nossa vida, que muitas vezes quer roubar a semente, quer roubar a palavra e não quer que a gente frutifique, Senhor. Repreende, Senhor, toda a legião, toda a casta, todos os demônios que quer roubar a semente do nosso coração, Pai. E ajude a gente a não deixar eles roubar, pelo poder que há no nome de Jesus. Ajude a gente a perseverar na Tua presença e na Tua palavra. E Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, se os nossos olhos estão focados nas coisas do mundo, se nós estamos sendo seduzidos pelos prazeres, pelas riquezas desse mundo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos espirituais para a gente pensar nas coisas que são do céu, não das coisas que são da terra, Senhor. Ajude nós a ter sonhos, sim, projetos, mas nunca perder de foco a Sua presença, a Tua palavra, o reino do céu, e nunca deixar de dar prioridade à Sua vontade. Senhor, visita cada vida que entrou aqui, Senhor. O Senhor sabe que cada pessoa precisa. Pai, se o inimigo tem feito perder o foco, Pai, neutraliza o poder das trevas nessa noite contra cada vida que entrou aqui. Não deixa o diabo roubar mais nenhuma semente. Pai, em nome de Jesus, não deixa o diabo roubar mais nenhuma semente, não deixa nenhuma sedução desse mundo, nada roubar nenhuma semente que o Senhor está plantando no nosso coração, mas ajude a gente a praticar, Pai, a Tua palavra, e Pai, ajude nós a dar muito fruto para o Teu reino. Pai, nós também pedimos ao Senhor, quebra toda a palavra de maldição, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, Senhor, toda palavra que diz que não tem jeito, que não vai dar certo, que não tem chance, que não muda, está repreendida em nome de Jesus Cristo. Que toda semente do maligno que foi plantada, toda semente do maligno que foi plantada seja arrancada, destruída e aniquilada em nome do Senhor Jesus, e que a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que traz vida, salvação,
seja plantado em cada coração que está aqui. Oh Deus maravilhoso. Oh Pai, eu creio que o seu socorro chegou para a nossa vida, Pai. Eu creio que o livramento chegou. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, Senhor, em cada coração que abrir e receber a tua semente. Pai, ajude-nós a dar fruto para o seu reino. Ajude essa igreja a dar fruto para o seu reino. Que nós possamos ver nos cultos que vão vir, nós possamos ver na nossa vida os frutos florescendo e seu nome seja sendo glorificado. Pai, obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós queremos agradecer ao Senhor e te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem com essa palavra. Não deixe o